Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula. E hoje nós vamos continuar estudando sobre o território brasileiro, tá bom? Essa aqui é a parte 2, tá? Que a gente vai praticamente falar sobre o território propriamente dito, representação e análise, tá bom? Então vamos lá. Vou começar, como sempre, né, com uma leitura e venho comentando com vocês as coisas que são relevantes e a gente vai seguindo a nossa aula assim, tá bom? Então vamos lá. Os municípios fazem parte de um estado que está inserido no território brasileiro, que está inserido no território no continente americano. Foi mal. Então, vou dar um exemplo prático, né, da onde a gente vive, né? Então, vamos lá, os municípios, né? Então, eu posso dizer São Gonçalo, Niterói, Itabaraí, Maricá, Rio de Janeiro, Belford Roxo, Nova Friburgo, Cabo Frio, enfim, fazem parte do estado. Então, todos esses municípios que eu citei fazem parte do estado do Rio de Janeiro, que está inserido no território brasileiro, né? No Brasil, propriamente dito, que está no continente americano, e o continente americano que está no planeta Terra, que está no sistema solar, tá bom? Que está na Via Láctea, que está no universo. Então, cada um desses espaços pode ser representado por um mapa, e de acordo com a dimensão de cada um deles, utiliza-se uma escala cartográfica apropriada para representá-lo. Então, vamos lá. O que é uma escala, né? O que é uma escala cartográfica propriamente dito? Então, assim, quando a gente pega o mapa, né? Dentro de um mapa, a gente vai ter um lugar, né? Que pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser um estado, pode ser um país, pode ser um continente, tá? E o que acontece? Todo mapa, ele é uma redução da realidade. Então, para se fazer um mapa, né? Numericamente falando, teve que se reduzir a realidade, né? Seja em 100 vezes, em 1000 vezes, em 10.000 vezes, em 100 mil vezes, em 1 milhão de vezes, isso vai depender do mapa, tá? Então, a escala nada mais é do que uma relação de proporção, tá? Um exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, quando se tinha aqueles pintores, né, que chegavam na frente de uma praia e começava a pintar a praia e você via na tela exatamente a praia, só que de uma forma reduzida. Então ali a gente pode dizer que teve uma proporção entre o desenho e a realidade, tá? Vou falar mais sobre isso adiante. Então, vamos lá, né? Dei uma introduçãozinha sobre o que é escala, mas agora vamos para a leitura mesmo, tá? Então, tá. A escala, ela permite a representação de áreas com extensões muito distintas, como um município ou um continente em espaços de dimensões semelhantes como de uma folha de um caderno ou de um livro. Então, a escala é algo que você pode se aplicar, tá? Em diversas situações, tá? Você pode representar coisas que são grandes e coisas que são menores, tá? Que são maiores, menores, que são grandes, são pequenas. A escala informa em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade, né? Que foi o que eu estava explicando. Ela estabelece uma relação de proporcionalidade entre a área representada e a área correspondente da realidade. Já vou trazer aqui para vocês um mapa, tá? Para deixar isso aqui bem mais explicadinho, mas por enquanto segura essa informação. A escala apresenta variação de acordo com a área representada. Quanto maior a área representada, maior a redução necessária. Cada segmento da escala deverá representar uma área maior. Tá, vamos pegar aqui um exemplo, tá bom? Então tá, então aqui, né, nós temos o quê? Nós temos o mapa do Brasil e o mapa do estado do Rio de Janeiro, tá bom? O estado do Rio de Janeiro está dentro do território brasileiro,
Isso é fato. Então, a gente pode dizer que o estado do Rio de Janeiro, ele é menor do que o Brasil. Então, a gente pode dizer que a área do Brasil é uma área grande, né, em relação à área do estado do Rio de Janeiro, tá? O que é a área? A área é toda essa dimensão do território, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, colocando aqui em termos práticos, né, o que foi dito lá atrás, né, o que acontece? A escala, ela é uma redução, né, da quantas vezes foi necessário reduzir para que coubesse aqui num papel o mais fiel possível do que é na realidade. Então, assim, vou primeiro explicar no mapa e depois eu vou ali para a leitura, tá bom? Então, aqui nós temos uma escala de 1 para 250 milhões, certo? Deixa eu só colocar os pontos aqui. Não, eu li errado. É para 25 milhões, tá? Então, corrigindo. Então, aqui eu tenho 25 milhões. O que acontece? Isso acontece que para eu ter esse mapa do Brasil, eu tive que reduzir ele 25 milhões de vezes. Deu para entender? É isso que significa esse número. No caso aqui do estado do Rio de Janeiro, vamos colocar os pontinhos aqui. O que são esses pontos? É para ficar mais fácil de ler um número, tá? Então, vou botar aqui. Estado do Rio de Janeiro é 1 para 4 milhões, tá? A escala, o que isso significa? Que eu tive que reduzir 4 milhões de vezes, tá? O tamanho real do estado do Rio de Janeiro para caber dentro dessa representação. Então, a gente percebe que, nitidamente, 25 milhões é reduzir muito mais do que reduzir 4 milhões. Deu para entender? Ok? Então, o que acontece? Isso aqui é uma coisa que eu deixei aqui do lado, porque eu achei interessante trazer para vocês, que é o seguinte. O que tá depois dos 2 pontos, isso aqui é uma fração, tá? Então, o 1 é o numerador e o 25 milhões é o denominador. É como se a gente escrevesse assim, né? 1 para 25 mil milhões. É como se escrevesse assim, tá? Só que essa fração, ela é dividida com 2 pontos. O que acontece? O que tá depois dos 2 pontos a gente chama de denominador, o que tá antes a gente chama de numerador, beleza? Então, quanto maior o denominador, a gente diz que é uma escala menor, tá? Por quê? Porque a gente tem menos detalhes. Como assim menos detalhes? A gente consegue ver os estados, tá, do Brasil, mas a gente não consegue ver, por exemplo, as cidades como a gente vê aqui nesse mapa. Deu para entender? Então, ele não é tão detalhado. Agora, quanto menor é o denominador, ou seja, quantas vezes a gente reduz menos, maior é a escala e mais detalhes a gente vai ter. Então, aqui, ó, a gente já consegue ver, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui a gente já consegue ver o estado do Rio de Janeiro e aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo riscar. Mais ou menos aqui está São Gonçalo, tá? Chegar mais pertinho. São Gonçalo tá aqui. Tá bom? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Do que significa escala. Então, isso aqui é extremamente importante para a gente conseguir visualizar, tá? O território brasileiro, tá bom? Não, para cá.
E daí, uma vez que a gente já viu como que se faz a representação de um território, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a ocupação do território brasileiro, ou seja, como que o território brasileiro ele foi se formando, tá, ao longo dos séculos, tá bom? A gente viu isso mais ou menos falando sobre a população brasileira, mas agora a gente vai falar junto com a relação do território, tá bom? Então vamos lá. Em 1500, havia entre 1 e 10 milhões de indígenas habitando o território que hoje é o Brasil e era divididos em cerca de 1.000 povos, tá? Já no século XVI, ou seja, de 1501 até 1600, diferentes línguas, crenças, hábitos alimentares e organização física e social das aldeias compunham, né, essas cerca de 1.000 povos indígenas. Só que a gente tem aqui o processo de colonização, ou seja, com a chegada dos portugueses, e eles encontraram vários povos que há muito tempo habitavam as terras que posteriormente formariam o território brasileiro. E esses povos, a gente também chama eles de nativos. Ok? A ocupação portuguesa se deu na faixa litorânea brasileira. O que é a faixa litorânea brasileira? É a faixa que é perto do Oceano Atlântico, tá? Então, a gente chama isso de litoral, tá? E na região Nordeste, né, que foi onde tudo começou, houve uma intensa exploração do pau-brasil. É por causa dessa árvore que se deu depois o nome Brasil, tá? Porque ela é uma árvore de uma coloração muito forte, né? Que lembra a ideia de brasa, é vermelhinha. E essa árvore, ela teve um valor comercial muito, muito grande nessa época, né? Para exportação. E foi algo que eles encontraram exclusivamente aqui, entendeu? Por isso que aqui depois ficou chamado de Brasil. E a gente vai ter implantação de engenhos e produção de açúcar como principal economia, tá? Isso muito em função do solo que tem nessa região, que é o solo de massa P. E a partir daí começa a formação das primeiras vilas e cidades, como São Vicente, Olinda e Salvador, tá? Então, quando a gente chega e remete a essas cidades como cidades históricas, é por causa disso, tá? Porque, de fato, foi uma das primeiras cidades do Brasil. Entre os séculos XVI e os séculos XIX, tá? Então, lá 1600 até mais ou menos 1800, houve uma intensa ocupação e organização do território brasileiro, tá? Com o desenvolvimento de sucessivas atividades econômicas. Então, aqui a gente já começou a ter um processo de migração mais forte, tá? E começou um processo de demarcação de fronteiras nacionais, muito em função de diversos acordos e diversas disputas territoriais, tá? Mas ainda havia um povoamento das áreas ainda pouco ocupadas, né? Então, eles estavam começando a adentrar a novas regiões para o interior do país. Aí, no século século XVII, né, que está dentro aqui desse período do século XVI ao XIX, a gente vai ter expansão e ocupação de áreas no interior da colônia, tá? Com a atividade pecuária. Então, lembrando, né, que primeiro tinha a questão do açúcar. Na verdade, antes do açúcar, teve a questão do pau-brasil. O pau-brasil era extração, né? Ia lá, pegava e cortava. Açúcar não, açúcar era produção mesmo, com engenho e tal. Muito em função porque naquela época não tinha geladeira e o açúcar era utilizado mesmo para conservar os alimentos. Então, era muito comum fazer doces, né? Para conseguir conservar os alimentos. Aí, no século XVII, a gente vai ter
a expansão da atividade pecuária com a criação do gado bovino, tá? E o cultivo de cana de açúcar nessa época já não estava dando muito certo, já apresentava uma baixa produtividade, muito em função porque outros países também já estavam começando a produzir essa especiaria, tá? Nessa época também, na Amazônia, a gente vai ter a exploração dos produtos da floresta. Então, a floresta amazônica, ela é muito rica em biodiversidade, tá? E nesse período a gente vai ter o desenvolvimento das drogas do sertão, tá? Como, por exemplo, cacau e urucum, tá? Então, isso tudo é através da atividade extrativista, né? De ir lá na floresta e pegar, tá bom? No século XVIII, né, tudo isso acontecendo, né, durante a intensa ocupação do território brasileiro, ou seja, as atividades, elas vão formar novas cidades, elas vão contribuir, né, para um processo de migração. Então, no século XVIII, a gente vai ter o início da atividade mineradora com a descoberta de importantes jazidas de ouros e diamantes no interior do território, como em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Não é à toa, né, que o estado de Minas Gerais se chama Minas Gerais, né, porque se tinha ali uma produção muito, muito forte, né, da mineração, né, da exploração, na verdade. E no século XIX, o Brasil ele se torna independente de Portugal, né? Então a gente tem processo de independência e o café ele se torna o principal produto brasileiro, tá? Inclusive aqui em Rio de Janeiro e São Paulo já vai ter essa produção, além de ter o processo de algodão com a agricultura na caatinga, né? Então a caatinga ela é praticamente uma região dentro da região Nordeste, tá? É uma sub-região no Nordeste, tá? Vocês vão estudar isso mais pra frente, tá? Mas é só para vocês entenderem que as atividades econômicas, elas vão surgindo em diversos lugares, né? Então, começou lá no Nordeste com a questão do açúcar, mas também logo depois a gente vai ter a produção de algodão por lá. E com a extração da borracha na Amazônia, né? Então, a borracha, ela é explorada através de uma árvore, né? Que se chama seringueira, e dali se tira o látex, que é a matéria-prima para borracha, tá bom? E nesse processo ocorre um fortalecimento da integração entre várias partes do território. Então, aqui já citei várias atividades econômicas, e essas atividades econômicas elas se davam em diversas partes distintas do território brasileiro, tá? E aqui nós temos um mapa, né? Então, assim, só para vocês perceberem, né? Então, aqui nós temos as cores, tá? As cores das regiões onde predominantemente tinha as atividades, né? Então, aqui nós temos os períodos, né? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa no mapa e observar com calma. Peraí. Mas, muito bom. Então, aqui, né, só para vocês entenderem, cada corzinha dessa, né, tá escrito aqui do lado, né, uma região, tá escrito qual foi a atividade e o período, né. Então, nós temos cana-de-açúcar, tabaco, a pecuária, aí aqui nós temos pecuária sozinho e pecuária com agricultura de subsistência, ou seja, o que é agricultura de subsistência? É aquela agricultura em que os fazendeiros, né, eles criam a sua própria horta para sobrevivência, tá? Então,
O principal objetivo é esse, não é um tipo de agricultura necessariamente com o objetivo de vender, tá? É claro que sobrando, enfim, tendo excedentes, isso acaba sendo vendido em feiras, só que a maior parte das vezes em feiras locais, né? Por que eu tô falando isso? Porque existe a agricultura mesmo que exporta para o exterior, tá? Então, aí temos aqui a pecuária, agrosubsistência, pecuária e algodão. Percebam que a pecuária, ela muitas das vezes está junto com o tipo de agricultura. Algodão, mineração e agricultura de subsistência, café e agricultura de subsistência também, cacau. Aí as setinhas é a direção geral das bandeiras paulistas, né? Ou seja, é o processo mesmo de imigração de pessoas, né? Para ir aonde se tem a atividade econômica, né? Como eu estava falando, o processo de ocupação ele acontece junto com as atividades econômicas. E aqui a gente também vai ter as frentes religiosas, tá? Então, eita. Então, em verde são as migrações internas, tá? E em laranja são as imigrações, ou seja, pessoas vindas de fora para trabalhar aqui no Brasil, tá? Então, a bolinha é borracha, o triângulo é castanha e as estrelinhas são as drogas do sertão. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui... Eita, peraí. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, né? O processo de ocupação brasileira começou pelo litoral, né? Então, aqui nós temos o Oceano Atlântico, então o litoral é a parte que banha o Oceano Atlântico. E a maior parte das atividades econômicas aconteceram onde? Aconteceram no litoral, entendeu? Aí, ao longo do tempo que foi ocupando o interior, tá bom? Aí a gente chega no século XX, né? Século XX, aqui a gente já está considerando 1901 até 2000, tá? Ao longo dos anos, muitos indígenas deixaram suas aldeias, abandonando parte de seus costumes, crenças e tradições e foram viver nas cidades em busca de trabalho e dos diferentes produtos e serviços existentes nos centros urbanos. Tá? Vou explicar isso aqui para vocês. O que acontece? Com o processo de ocupação, o grupo, né, vamos dizer assim, que começou com esse processo de ocupação foram os colonizadores, né? E esses colonizadores, eles são oriundos, né? Eles vieram da Europa, tá? E aqui no Brasil se tinha a população nativa, que são os indígenas, né? Conforme vai tendo essas atividades econômicas, né? A criação de cidades, a criação de engenhos, a criação de fazendas, e também, né, tem junto com isso, né, o crescimento e a expansão de lavouras, tudo isso vai tomando o território dos indígenas, né? E daí começam os conflitos, né? Os conflitos, por quê? Porque tinha a população indígena lá e chega, né, alguém para tomar posse dessa propriedade, né, para se fazer dono, tá? Então, assim, resumidamente é isso, tá bom? Então, muito desses indígenas, eles até mesmo, conforme iam perdendo seus territórios, eles começavam a trabalhar nas fazendas, eles começaram a migrar para as cidades, e isso foi fazendo com que também houvesse uma regressão de suas próprias culturas, né? Porque eles foram perdendo os hábitos, né? A convivência com a floresta, sabe? E daí, um tempo depois, teve que se criar leis de proteção ao índio, de demarcação de terras indígenas e por aí vai. Mas vamos voltar lá para o século XX.
Então, grande parte da população indígena ainda vive nas aldeias distribuídas pelo território brasileiro, ou seja, apesar de ter esse processo, muitos ainda conseguiram preservar em seus territórios. Daí, o território brasileiro passou por significativas transformações como industrialização e urbanização. Peraí. O que significa o processo de industrialização e urbanização? Na metade mais ou menos do século XX, tá? Começaram a vir diversas empresas para cá, para o Brasil, e o Brasil também criou as suas próprias empresas, as suas próprias indústrias, tá? E houve um processo de crescimento dessas indústrias, tá? Então, a economia ela é dividida em 3 partes. Primeiro setor, segundo e terceiro. O primeiro é praticamente a agricultura, né? Agricultura, pecuária, extrativismo. O segundo, indústria. E o terceiro, serviços e comércios, tá? Então, no Brasil começou a ter esse processo, que já era um processo que acontecia em diversas partes do mundo e aqui também. E quando a gente fala de urbanização, é crescimento das cidades. Aí a gente considera crescimento das cidades por 2 pontos. Primeiro, o número de pessoas migrando do campo para a cidade. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre campo e cidade, tá bom? E a questão mesmo da estrutura da cidade, né? Ou seja, a construção de prédios, de casa, de ruas, de estrada e por aí vai, tá? Então, houve também o aumento da estrutura da cidade, não só do número de pessoas, tá? Daí, a expansão da atividade industrial se tornou cada vez mais expressiva na economia do país, o que incentivou o êxodo rural dos trabalhadores do campo para a cidade em busca de empregos e melhores condições de vida. Ou seja, a cidade ela já estava sendo bastante atrativa, né? Atrativa em que sentido? Já estava colocando, né, como decisão das pessoas que valeria a pena migrar, que valeria a pena sair do campo em direção para a cidade. E aí a gente também acaba ampliando esse processo de ocupação brasileira. Aí na década de 50, né, falei um pouquinho sobre ela, mas agora vou falar mais profundamente. A gente tem a construção de Brasília, que é a capital federal. Antes disso, a capital era no Rio de Janeiro, tá? E essa construção promoveu a integração entre os estados e as regiões brasileiras, sobretudo com a região centro-oeste, ou seja, o Rio de Janeiro, pega lá o mapa. Desconsidere, por enquanto, as atividades econômicas, tá? É só para vocês entenderem. O Rio de Janeiro fica aqui, tá? Brasília praticamente fica no meio. Brasília fica praticamente... Rio de Janeiro. Brasília fica praticamente no meio do território, né? Então, isso possibilitou com que fosse acessível a diversas regiões do país, tá bom? Só para vocês entenderem. A ampliação das vias rodoviárias propiciou a integração entre várias partes do território brasileiro e passou a atender às necessidades da atividade industrial em expansão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, nesse período, né, depois ali da década de 50 do século XX, a gente começou a ter a construção de rodovias, né? Então, essas rodovias, né, estradas, serras, enfim, ruas, avenidas, possibilitou com que o meio de transporte ele ficasse mais complexo e mais acessível para diversas regiões, tá? Então, isso ajudou bastante essa integração nacional. A atividade industrial desenvolvida próxima às estradas e rodovias facilita e agiliza o transporte de matérias-primas e das mercadorias produzidas para os estabelecimentos comerciais. Exemplo, rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, São Paulo.
Então, não sei se vocês já repararam, mas quando vocês andam, né, de carro, de ônibus, perto de rodovia, é muito comum ver, tem uma fábrica ali, né? Então, assim, a rodovia, ela acaba sendo uma via muito importante para o escoamento da produção, né? Então, o que é fabricado ali, simplesmente coloca no caminhão, o caminhão vai lá e leva para diversos cantos do país, tá? Então, as indústrias, elas começaram a se localizar ao redor dessas rodovias. Daí, a organização do espaço brasileiro é dinâmica e vem passando por modificações contínuas, né? Então, esse processo de construção de vias, né, de rodovias, depois tem as hidrovias, as ferrovias, os metrôs, tudo isso, os transportes de carga sempre vem se atualizando, tá? Então, além disso, se tem a construção de portos, de centros de distribuição, de mercado, enfim, uma série de coisas, tá? Que vem acontecendo desde aquela época e que vai continuar acontecendo daqui algumas décadas também, tá? Então, algumas áreas de ocupação e urbanização do Nordeste foram dinamizadas e vêm apresentando significativas transformações econômicas e sociais. Então, o Nordeste, antes que era marcado, né, bem no iníciozinho da colonização, como um lugar com engenhos, né? Agora vem sendo ocupado também com indústrias, né? Muito em função dessa nova dinâmica territorial do Brasil. Áreas onde eram tradicionalmente desenvolvidas atividades agrícolas na atualidade destacam-se atividades como indústrias, serviços ou expansão urbana. Exemplo: complexo industrial portuário de Suape, em Ipojuca, Pernambuco, com a fabricação de produtos derivados de petróleo, tá? Que é um dos principais complexos industriais da região, tá? Na agropecuária, houve um aumento da produção em razão da ampliação das áreas produtivas e da modernização agrícola. O que é a modernização agrícola? A introdução de máquinas na agricultura, tá bom? Foi o que eu acabei de falar, introdução de máquinas no campo, desenvolvimento de monoculturas em algumas propriedades rurais. O que são monoculturas? Monoculturas é quando se escolhe um tipo de alimento, como por exemplo soja, e só se planta isso, tá? Então, e quais são, por que faz isso? Quais são as vantagens, né, de modo geral? Porque como soja, né, assim como o café, assim como o açúcar, são os principais elementos da economia brasileira, eles acabam sendo produzidos em grande quantidade. Tá? Então, para ser produzido em grande quantidade, são campos e mais 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 campos de mais campos de produção de soja, tá bom? Enfim, aí como exemplo, né, onde que tá, né, esse campus e mais campus e mais campus que eu acabei de citar? Na parte do centro-oeste, ou seja, bem ali no meio do Brasil, tá? E na região norte. Só que nessa região norte era onde ficava a floresta amazônica, né? Então, há um desmatamento da floresta amazônica para se transformar em lavouras. Mas isso é uma coisa que a gente vai comentar aqui das próximas aulas, tá? Falar um pouquinho sobre a fronteira agrícola e também falar sobre essa questão da relação, né, do meio ambiente com a economia. Mas enfim, aí nessa região nós temos a prática da agropecuária, tá? Foi o que eu acabei de falar, né? A questão ali das fronteiras agrícolas, né? Então, o que são fronteiras agrícolas? Fronteira é aquela ideia de limite, né? Então, você tem ali um limite da quantidade, né? Da área mesmo, oficial, para plantação,
E quando a gente fala de fronteira, é a intenção de aumentar essa área de cultivo, né? Só que para aumentar essa área de cultivo, tem que diminuir a área de alguma coisa. Geralmente, essa área de alguma coisa que é diminuída, essa alguma coisa, costuma ser algum bioma, algum ecossistema, alguma coisa natural, né? Mas enfim, a gente vai falar isso. Mas, de modo geral, para ficar bem dado, né? Bem definido, né? Fronteiras agrícolas é a região que apresenta a tendência de expansão das atividades econômicas e que pode resultar no aumento da população local. Vamos lá, o que se fala aqui sobre o aumento da população local? Porque geralmente em áreas de agricultura, né, é comum se ter a criação de cidades também, né, de cidades em função dessa atividade agrícola. Por quê? Porque tem pessoas que vão trabalhar dentro dessa atividade, né? Muitas delas operando máquinas ou até mesmo em centro de pesquisas, né? Agrárias para ver, né, essa questão da produção e tal. E também isso vai mobilizar uma série de outras cadeias produtivas, né? Então, assim, as pessoas, elas vão para lá, essas cidades, elas vão crescer, e nisso que essas cidades vão crescer, geram emprego de diversos setores diferentes, né? Como, por exemplo, caminhoneiros, né? Caminhoneiros para chegar, para escoar a produção, para levar a produção para os portos, tá? E nisso se cria também os postos de gasolina, aí você vai vendo uma reação em cadeia de novos postos de trabalho surgindo em função da fronteira agrícola. Deu para entender? Então, gente, a aula foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!